Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Esse versículo me foi de grande consolo em momentos assim da minha vida em que eu passei por grandes tristezas também. E minha filha leu esse versículo para mim e me consolou bastante, sabe? Por isso que é bom você ter filhos cristãos. Às vezes você pensa que você que vai sempre educá-los na fé, mas daí chega uma idade e eles educam você, eles que servem de esteio para a sua fé. E ela me mostrou esse versículo, o versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Olha que lindo, olha onde nós encontramos um depósito imenso e inesgotável de consolo em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então, aqui o que Paulo está falando, no versículo 6 ele continua: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou seja, não era só para Paulo. E se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, o que minha filha me mostrou, eu não tinha assim me atentado para essa passagem antes, né? Ela falou: pai, tudo que você está passando, um dia você vai poder falar para alguém que vai passar essas mesmas coisas. Porque Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê nós passamos por dificuldades, por problemas. Você precisa pensar o seguinte: você está aqui com testemunha de Cristo, não está? Então, como ferramenta de Deus, pois é, Ele vai usar essa experiência sua para o consolo de outros, para a edificação de outros, para a exortação de outros. É assim que Ele nos usa. Nós passamos por problemas, por dificuldades, o Senhor nos usa para que a gente aproveite essa experiência para consolar outros. Então, não jogue fora a experiência de tristeza, de dor, de sofrimento que você passou, de perseguição. Não jogue fora, não. Deixe reservado numa pasta para um dia poder tirar dali e usar isso para o consolo de muitos, para o consolo de outros. Quantos leem o livro de Jó hoje e são consolados, são confortados por tudo que ele sofreu? Ele sofreu, ele nem sabia por que ele estava sofrendo tudo aquilo. E Deus fez do livro dele um testemunho que atravessa os séculos e chega a povos de diferentes nações do homem que sofreu. E com isso, muitos podem ser consolados. Voltamos então a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e eu estava lendo aqui, eu falei primeiro da fé, da realidade da fé, né, que prova, como a prova do ouro, como prova o ouro. Falei também dos sofrimentos e das tribulações que permitem a nós encorajar outros, como está em 2 Coríntios. E agora mais uma coisa que os sofrimentos e as tribulações trazem: eles desenvolvem em nós algumas graças, algumas capacidades, como a perseverança. A perseverança, eles desenvolvem o nosso caráter. Vamos abrir em Romanos 5, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos
na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Você orou por paciência? Orou por paciência? Então agradeça a Deus se estiver sendo atribulado. Ele está atendendo às suas orações. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, tudo que nós passamos, tribulação, experiência, nos leva a ter paciência, nos leva a ter esperança, nos leva a não sermos confundidos. Inclusive, não só para o proveito nosso e formação do caráter cristão em nós, mas também para proveito de outros, para o nosso testemunho e o nosso auxílio dado a outros. Visite respondi.com.br, também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.